Sejam muito bem-vindos, esse é o Além do Cartão, podcast da AENFLO e CDL de São José, uma iniciativa do Núcleo Jovem, e hoje estou na presença do meu amigo co-host aqui, Claudio Omar Vil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, obrigado pelo convite, por ser co-host desse projeto aí, Além do Cartão, projeto do Núcleo Jovem, como o Augusto já falou, e hoje a gente está para receber um criado muito importante, né, Augusto? Exatamente. Hoje a gente vai receber um cara aí que é multi-empresário, tem algumas empresas aqui na região. Além disso, também tem muitos anos já de associativismo, participa bastante aqui da associação. Um cara especial, não à toa está sendo nosso convidado aqui, Diogo Bess. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa, meus amigos, muito obrigado, é um prazer enorme estar participando desse projeto, do podcast Além do Cartão aqui da AENFLO CDL, e promovido pela AENFLO CDL Jovem, que eu me sinto em casa, é minha casa, eu participo, eu frequento e tenho muito orgulho de fazer parte e convido meus amigos empresários da região para fazer parte também. Boa, boa. Meus amigos, então aqui a ideia é propor um bate-papo descontraído, a ideia realmente é ficar bem à vontade, né? E aqui é a nossa casa, então não poderia ser diferente. Falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores, né? Então nós temos uma comissão aqui dos apoiadores. Temos a Lucro Max Contabilidade, nós temos a Georgina Morelli Matos, temos a Comodo Produtora, nós temos a Beatriz Fentzlaff, o nossa amiga Edmilson Ortiz, né? Da Prevenir. Exatamente, a Dani Lotterman e o Diogo da Madeireira União também nos apoiou aqui com o cenário e tudo mais, então são todos os que se envolvem aqui na comissão e que fazem esse podcast acontecer, certo? Diogão, conta um pouquinho pra gente, meu amigo, principalmente começando pela história no associativismo, como é que foi essa tua chegada aqui na AENFLO, o que te trouxe até a AENFLO, o que te começou a brilhar os olhos aqui no associativismo, que faz hoje despender algumas horas aí de voluntariado, né, para a associação? Então, gente, o AENFLO, cara, é muito mais marcante do que pode parecer na minha trajetória. Poucos sabem, mas depois eu até posso me alongar na história do meu crescimento pessoal. Só que quando eu tive a oportunidade quando eu não tinha a oportunidade de estudar, em formar uma faculdade tradicional, os cursos de capacitação da AENFLO foram muito importantes para mim. Na época, não tinha a condição financeira e tempo de cursar uma faculdade privada. Os cursos que a AENFLO promovia e promovem até hoje, e para o empreendedor que está nos ouvindo, que está nos vendo, eu sugiro que dê uma olhada nos cursos de capacitação. Foram muito importantes na trajetória, porque lá eu consegui fazer cursos de oratória, cursos de Excel, cursos de crédito e cobrança, diversos cursos curtos, de poucos dias, mas que contribuíram bastante para o meu crescimento naquele momento, naquela época. E me deu mais confiança e fui agregando na gestão da pequena empresa. Depois eu consegui até outras oportunidades de estudo, mas naquele momento fez muita diferença e me marcou bastante. Quando eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade paga, privada, a AENFLO tinha associação com a Estácio de Sá. Foi a faculdade que eu tive a oportunidade de cursar e ganhamos 20% de desconto na mensalidade por ser associado da AENFLO. Então isso me ajudou bastante naquela época, que todo centavo fazia diferença. Então eu tenho essa gratidão com a instituição durante muitos anos. Anos se passaram, eu conheci o núcleo jovem da AENFLO numa missão empresarial, que na oportunidade o AENFLO Jovem fez uma missão empresarial no centro administrativo da Avan, em Brusque. Alguns amigos que faziam parte me convidaram: Diogo, vamos conosco na Avan, conhecer o centro administrativo. No meu dia a dia, lá na empresa, na madeireira, a gente sabe que pequena empresa sair muitas vezes é um pouco dolorido, a gente não quer largar a gestão, a gente quer estar sempre envolvido para garantir que tudo dê certo. Pensei, cara, mas é uma boa oportunidade até de fazer networking com os outros empresários aqui da região
e de conhecer uma nova estrutura, de como que funciona, porque a Van, a gente sabe que é uma empresa de sucesso, uma empresa catarinense Brasil afora. Cara, eu vou. E foi bem grandioso, foi um dia totalmente atípico naquela época. Eu tive a oportunidade de conhecer o centro administrativo da Van, fazer amizades e, contudo, conhecer o núcleo jovem. Esse cara, isso aqui tem muito valor. Pessoas do bem, pessoas que querem crescer, pessoas que querem prosperar na vida. E, cara, vai fazer muito bem. Então, naquele momento ainda não encaixava na minha agenda. E, cara, como que funciona? Eles se reúnem uma vez a cada 15 dias. E, ó, eu pensei, hoje ainda não cabe, mas eu vou me organizar para a partir do ano que vem, depois da virada do ano, eu vou fazer parte do núcleo jovem. E assim foi. Então, depois da virada do ano, eu entrei em contato com a instituição, me associei, já era associado como empresa, mas ao núcleo jovem. De lá para cá, foi só engajamento e construindo amizades e fazendo parte do núcleo aí. Qual foi o ano? 2017. Corroborando um pouquinho com o que tu falou e voltando 2 casas aí. Claro. Eu vejo assim que tem empresário, né? Principalmente os empresários de São José, da Grande Florianópolis, e quando ouvem falar em AENFRO, CDL, eles pensam que é uma entidade, só para ter o plano de saúde. Eu vou me associar para ter um desconto lá no plano de saúde. Mas quando a gente entra aqui e começa a olhar de verdade, é que a gente vê, né? Que na associação tem muito mais, né? Tem os custos de capacitação e, galera, principalmente os núcleos. Para você que não é nucleado, a AENFRO tem vários núcleos. A gente faz parte do núcleo Jovens Empreendedores, mas existem outros núcleos que são segmentados, tá? Então, assim, era só mesmo para dar uma corroborada. Mas a gente não tá aqui para falar da associação, a gente tá aqui para falar do Diogo empreendedor, certo? E, cara, eu sei que a tua vida como lá na frente da madeireira já tem algum tempo. E eu já ouvi a tua história uma vez e tu falou que tu começou bem novo na madeireira. Como é que foi esse começo lá, cara? Então, Cláudio, eu sou fruto de uma história de uma família que vem do interior. A gente vem do interior de Santa Catarina, mais precisamente ali de Tubarão. Meus pais são de 13 de Maio, que é uma cidade bem rural. E a gente veio para a capital com o intuito de empreender, com aquele sonho de conseguir trazer um futuro próspero para a família. E a gente veio para São José, na Grande Florianópolis, para montar uma madeireira. A gente alugou um terreno com poucos recursos. Nós mesmos limpamos o terreno, que a gente limpa, que na época tinha árvore, tinha uns matos e tal. Limpamos o terreno, fizemos um cercadinho, colocamos algumas madeiras para vender. Meu pai, na época com 42 anos, meu irmão com 17 e eu com 13. Era a família, mais um colaborador contratado. E aí meu irmão e meu pai faziam mais a parte de beneficiamento de madeira, de entrega. E eu desde novo, por ser um pouco mais franzino, fui colocado na parte de atender o cliente, assim, atender o melhor. E poucos clientes apareciam na época, mas na parte de, se chegar alguém tu chama, se tocar o telefone tu atende. E assim foi. Então eu fui colocado na parte comercial por livre e espontânea condição do momento. Pela minha estrutura física e capacidade, na época eu era um pré-adolescente, um adolescente. E aí caímos ali na parte comercial. Só que eu sempre me identifiquei com a parte comercial. Por situação, eu gostei daquilo. Atender cliente é a minha vida, é o meu balcão. Estar no balcão é a minha vida, tá atendendo o dia a dia, a população, resolvendo problemas, entregando soluções, isso aí. Então, a gente está falando do ano de 1995, a família chega, começa a empreender, pouquíssimos recursos, e começa a dar certo, né? Claro que um momento assim de redução de despesa física, de poucos funcionários, e aí a gente foi trabalhando para dar certo. E foi nessa época que eu me descobri no atendimento, na parte comercial, de estar no dia a dia com os clientes, de resolvendo problemas. E aí, o Cláudio e Augusto,
assim, a gente estando ali dentro do comércio, a gente sempre foi curioso, sempre teve curiosidade de como são as outras empresas, de como que as outras empresas têm sucesso. Eu sempre fui curioso nessa parte de querer saber como funciona e sonhando que um dia a nossa empresa fosse grande, né? Sonhando que nós tivéssemos mais colaboradores, que nós tivéssemos uma marca bem posicionada no mercado, na cidade. E o dia a dia, além do operacional, de estar atendendo cliente a cliente, eu tive essa curiosidade e esse cara, um dia eu vou fazer isso crescer. E aí tentei sempre buscar conhecimento fora, tentar aprender. Um dos programas preferidos era o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que ali davam muita esperança. Uma referência também, né? Dá bastante referência pra gente. Né? Bastante referência de como a pessoa começou pequeno, melhorou, conseguiu implantar processos. E essa vontade, ao chegar aos 18 anos, assim, cara, tô com 18 anos, terminei meu segundo grau, a gente chamava na época, eu vou cursar uma faculdade. No momento eu fiz um vestibular, prestei vestibular, fui aprovado e cheguei pra família todo parceiro que a gente chama, né? Fui aprovado e eu vou cursar uma faculdade. Empresa familiar, ela tem normalmente um patriarca, tem uma voz predominante na estrutura familiar. E é muito respeitada. E até hoje a gente respeita muito a opinião, né, do patriarca. E naquele momento, a gente sentou. Porque o que a gente imagina? Que um pai receba essa notícia, que o filho venha dizendo que passou no vestibular. Imagina que seria uma alegria, certo? Certo. Mas, para aquele empreendedor, eu não estou julgando ele, e sim, cada vez eu tento entender com as condições, naquele momento, houve uma negativa, no sentido de, imagina o custo que vai ser isso. 4 anos versus o valor da mensalidade. Esse recurso a gente pode colocar em produtos na empresa, a gente pode colocar em estoque, ou até mesmo comprar um novo caminhão para a empresa. Aquilo me deixou bem triste. Eu fiquei bem magoado na época de aquele meu sonho não ter ido pra frente. Mas respeitei a opinião de quem tinha a voz na época, de quem tinha a força maior de opinião. E a gente continuou trabalhando. Daí entraram os cursos da Enfro, que eu comentei no começo, de capacitação. Eu sempre fui bastante inconformado, tenho a sensação de estar ficando para trás caso eu não esteja estudando. Então comecei a fazer aqueles cursinhos até o momento. E aí com 6 anos depois, a empresa um pouquinho mais estruturada, com alguns funcionários, aí eu consegui prestar um novo vestibular e entrar na faculdade e cursar a faculdade. Tem até uma história engraçada, não engraçada, mas uma história que aconteceu. Que com 24 anos de idade, para tentar ter o apoio em cursar o curso de administração, eu teria que falar novamente com a família sobre isso. Eu tinha passado no vestibular de novo. Eu estava um pouco mais confiante, mas ainda com uma cicatriz daquela conversa que aconteceu há 6 anos atrás, quando eu tinha 18. O modo de eu me comunicar, de eu tentar passar para a família, que é pro meu pai, pro meu irmão, a minha intenção, e com ideia assim de não acontecer novamente a recusa, foi escrever uma carta. Eu escrevi uma carta, uma página e meia, de todas as minhas intenções, o porquê porque eu estava querendo cursar uma faculdade. Ali eu escrevi que era para melhorar a nossa empresa, para melhorar os processos, para conhecer novas realidades. E eu firmei naquelas palavras que eu jamais abandonaria o grupo.
Porque imaginei que poderia ser uma insegurança do patriarca, que eu pudesse estudar e ir pra fora, ganhar asas e voar e abandonar o negócio da família. Então ali eu firmei que eu jamais faria isso. E aí a gente se reuniu no escritório, nessa época, quer dizer, eu tenho a minha mãe viva ainda, mas ela não participou, porque a gestão era de nós três. E a gente leu a carta, houve uma certa emoção, meu irmão sempre me apoiou, a gente apertou a mão e eu ganhei esse voto de confiança. Fiquei bem feliz. Contudo, eu precisava de mais um apoio deles, que era comprar uma Honda Bis. Porque a nossa empresa fica num bairro chamado Barreiros, e a faculdade fica próximo, mas com bastante movimento nas avenidas principais. A gente fechava a loja às 18h30, a faculdade começava às 19h, então tinha meia hora de fechar a loja, tirar um pouco da serragem do cabelo, assim, dar uma arrumada e ir pra aula. E eu precisava de uma mobilidade, e uma Honda Bis me atenderia para cortar o trânsito, digamos. E aí a gente ganhei mais esse voto de confiança, então tá, vamos nessa, tu vai cursar tua faculdade, tá aqui a tua moto, a gente saiu para comprar e tal. E aí assim foi, durante os 4 anos a gente cursei, consegui começar a terminar e daí para frente consegui implantar novos processos na empresa. A faculdade ajudou bastante nos cases que a gente viu, e aos pouquinhos a gente foi implementando, incrementando e trazendo benefícios para o dia a dia, que o investimento financeiro, ele com certeza hoje já se pagou. Legal. Show de bola, cara. Eu anotei algumas partes aqui da fala do Diogão. Eu tenho uma curiosidade, inclusive, se me permitir, Augusto. Tu falou da empresa, é uma empresa familiar. Ou seja, correto, é um grupo, né? Hoje é um grupo de empresas e é familiar. Tirando esse empecilho da faculdade, ok, foi lá atrás, passou, depois veio o apoio, legal. Mas como que é? Porque eu sei, cara, eu já participei de uma empresa familiar, então eu entendo um pouquinho. Quem manda mais e pronto, né? E como que é hoje, cara? Hoje em dia, alguns anos atrás, quebrar esse paradigma, sabe? Tipo, mostrar pro teu pai, né? Que é um pouco mais, né? Que tem um pouco mais de idade, então tem uma outra visão de negócio, uma outra visão de marketing. Como que é trabalhar isso dentro da empresa, sabe? Uma empresa familiar, como tu consegue colocar e dizer, olha, vamos por aqui eu acho que vai dar certo, vamos investir aqui, eu acho que por aqui vai dar certo. Como que tá dentro da empresa hoje? Excelente pergunta, Cláudio. Eu gosto bastante de abordar esse assunto, porque eu sou o filho mais novo. Então, em muitas empresas familiares, pode ser que os filhos mais novos se sentem um pouco, não vou dizer diminuído, mas com pouca voz. Porque espera-se na hierarquia, espera-se que tenha uma hierarquia de idade, né? Que o filho mais velho assuma os negócios e tem a segunda voz, né? Porém, tem autoridade, além da autoridade hierárquica, existe também a autoridade técnica, né? Então, com a credibilidade hoje, para tu conseguir implantar as tuas ideias, ter uma criatividade, ela não vai ser da noite pro dia, vai ser de pequenas ações. Então, vamos supor, filho mais novo, que seja do meio, ou mais velho mesmo. Então, para ele ter mais autonomia, para ter mais confiança do grupo, não vai ser de uma tacada da noite pro dia que ele vai surgir, vai vir com uma ideia e vai ser aceito. Ele tem que ir construindo aos pouquinhos, sabe? Pequenos implementos que o fulano fez, deu certo. Fez a segunda, deu certo. A terceira ele errou, tudo bem. A quarta acertou, a quinta. Aos pouquinhos ele vai ganhando essa autoridade dentro da empresa, de pequenas ações que vão dando certo, vão sendo reconhecidas pelo mercado, e com isso ele vai ganhando autoconfiança de implementação e vai ganhando crédito com o time. Porque além da família tem os próprios colaboradores, sim, né? Sim. Que vão percebendo esses movimentos que o fulano fez, deu certo. Quando ele acredita que dá certo, mas para isso a pessoa tem que se preparar e tem que ir aos pouquinhos ganhando essa autoridade, né? Não vai ser por ser da família, não vai ser pelo sobrenome que ele vai ganhar autoridade, vai ser pelo seu trabalho, pelo exemplo que ele dá no dia a dia e pelas assertividades que ele conquista durante a sua trajetória dentro da empresa. Que massa, velho, que massa. Eu peguei algumas falas tuas aqui, Diogão,
permitiu eu fazer um breve resumo, Né? pra gente voltar em alguns pontos que eu acho que é legal de Oh. explicar um pouco mais, né? Um deles foi modelagem. Falou que ali, ao entrar na faculdade, pegou alguns cases, ou, enfim, aqui na própria Enfo, quando tivesse contato de ir lá na van, pegou alguns cases. Então, modelagem, depois a gente entra nesse assunto, né? A escalabilidade foi quando a empresa começou pequena e foi crescendo, mas através de algumas modelagens que tu pegou também, através de alguns procedimentos, processos que tu foi pegando e implementando na empresa, não necessariamente tu, mas tu, teu irmão, teu pai, Sim, claro. foram melhorando os processos, né? Então isso deu uma escalabilidade para a empresa e para o grupo que vocês hoje coordenam lá da família. Atualização constante, cara. E aí essa também tá junto com não poder errar. Por que eu anotei assim dessa forma? Na posição de filho mais novo, tens o teu pai, tens o teu irmão mais velho, e aí tu eras uma terceira voz. Perfeito. Qualquer tomada de decisão, qualquer proposta que tu venha fazer pro grupo da família, se ela tiver qualquer erro, tem um peso muito maior do que se fosse o teu irmão ou teu pai trazendo. Então, tu tem que ter muita certeza daquilo que tu estás falando. E aí a importância de se atualizar constantemente, de estudar, de saber o que tá falando, de ter consciência daquilo que tá apresentando para a equipe. Perfeito. Né? Então, tentando fazer um misto de tudo isso que eu falei, da tua própria fala, né? Esse nível de gestão que hoje eu visualizo, te conhecendo através do núcleo, e um pouquinho ali das redes sociais, e um pouquinho que a gente se fala também, quanto tu acredita essa pressão de ser o filho mais novo, de ter que muito mais vezes acertar do que errar, porque a tua credibilidade dependia desses acertos, né? Então, quanto tu julga que isso foi importante para tu se especializar cada vez mais, estudar cada vez mais, para implementar sempre coisas que dariam certo e não ter essa margem de erro? Perfeito. É importante, justamente, quanto mais a gente estuda ou vai em busca de conhecimento, diminuem as chances de a gente errar. Mas também, vamos para a realidade que cabe um pouco de política dentro de numa instituição familiar, né? Política própria. Não enfim. Porque é uma ideia, ela tem que ser vendida para os sócios, né? Não é tipo assim, eu quero implementar da noite pro dia. Então, há muito diálogo, o porquê da ideia, os prós, as chances de erro, e se der erro, quais os contras. Então, e quando os outros sócios têm ideias também, como que tu se comporta, né? Então, essa política, ela é importante dentro da empresa, para ninguém tomar uma decisão sozinho, porque são sócios, pô. Isso é bem delicado, porque eu sou dono da empresa, eu quero fazer, não, peraí, tu tem uma sociedade. Então tem que ter conversa, tem que ter prós e contras. E aí, tem que defender a tua ideia e vender para os sócios para ser implementadas, e estão todos no mesmo barco. Se ela der certo, estão todos juntos, se ela der errado, vai estar todo mundo junto. E aí precisa da anuência ou do aperto de mão para a coisa ir para frente, digamos assim, para a ideia ser concretizada, né? E hoje nós somos em três adultos, três com famílias formadas. Então a voz do patriarca, ela ainda é respeitada, mas ela é muito mais debatida hoje em dia, né? Porque meu pai, apesar de ter toda a experiência, ele tem toda uma experiência, e muitas vezes um cabelinho branco, um bigodinho, ele traz uma experiência, um know-how que a gente tem que escutar, a gente tem que respeitar, porque eles têm bagagem, têm estrada. Por mais que a gente também tenha, mas a deles já viram muito mais coisas desse mundão que a gente. Porém, a gente consegue argumentar, a gente tem que trazer essa inovação, tem que trazer novos métodos. E aí, esse mix de tradição e inovação tem tudo para dar certo. Diogo, eu tenho uma pergunta, não sei se é técnica que fala, porque eu tenho uma empresa e também tem sociedade, né, cara? Nós éramos em 3 sócios, hoje somos só 2, mas no começo da empresa todo mundo fazia tudo. Até que a gente fez um curso e tal, e viu que não, cada um tinha que fazer dentro da empresa, trabalhar na sua área. Né? Como que é hoje no grupo de vocês? Vocês têm funções, sabe? Eu cuido dessa área, meu irmão cuida dessa, meu pai cuida dessa. Como que funciona hoje? Perfeito, Claudio. Nós temos dividido quem cuida de qual área.
E a partir do momento que tu cuida da área, tu é autoridade na área. Tu vai dividir com o teu sócio, com o teu familiar ou com o sócio em geral. E aí tem peso 2 o teu voto. Exemplo, vou dar um exemplo recente. Uma das empresas é a Milão Acabamentos. A gente acabou de implantar um CRM. E aí eu fiz algumas cotações. A RD Station, a Eto Sistemas. Isso, a gente botei na mesa antes e levei para ele na reunião. Falei, sócio, ó, tô a fim de botar um CRM. O que é um CRM? Porque às vezes o outro tem um sócio que não sabe. Sim. Como que vai funcionar e quais os benefícios que teremos com essa nova ferramenta versus o investimento. Já levo mastigado, vamos chamar assim, prós e contras de investimento. E como estou como autoridade naquela área, tipo, tá tudo bem. Se tu estudou, tu quer o melhor para a empresa, é isso aí, toca. E foi implantado. Nós temos outra empresa no grupo que é de imóveis. E essa semana a gente também na situação de tecnologia, um novo software para administração dos imóveis. Meu irmão que cuida dessa parte. Ele também fez 3 orçamentos, também analisou as 3 propostas, me mandou um vídeo de apresentação da empresa que ele julgou ser melhor, para eu também ficar por dentro do assunto. Trouxe na reunião o investimento, prós e contra, e seguimos o barco. Então, a autoridade, eu cuido mais de hoje de comercial, compras, marketing, ele cuida mais de financeiro, administrativo e outras empresas dos imóveis. Então, como cada um é autoridade na sua área, tem peso 2 no voto. E aí, a intenção é fazer o melhor para aquilo ir bem, entende? E a gente confia um no outro, né, que ele tá Legal. querendo fazer o melhor para aquilo ir bem. E aí teve um caso curioso, eu não lembro onde é que foi que eu ouvi, tinha sido aqui no Núcleo Jovem, de uma sucessão familiar também, onde o pai não queria implementar, por exemplo, maquininha de cartão, que é uma coisa básica que todo mundo tem hoje, né, no negócio. E aí foi feita uma manobra, colocado umas maquininhas de cartão lá, depois a pessoa só foi saber, o pai só foi saber depois de algum momento que isso já tinha acontecido. E aí, teve algum episódio nesse sentido, ou sempre foi realmente levando pra mesa, independente de saber que poderia ser negado ou não, por mais que fosse uma coisa que seria necessário atualizar, mas sabendo da resistência, talvez teve alguma coisa nesse sentido? Negócios grandes, depende aí, cada empresa tem sua realidade, mas negócios maiores é levado pra mesa. Negócios menores, cara, o responsável pelo setor toca, entende? A gente sabe que ele quer o bem da empresa. Boa. E se for levar tudo pra mesa de reunião, a empresa não roda, não anda, né? não anda. As decisões acabam demorando, né? Demorando, travando. Então, se é algo que é pro bem da empresa, não vai... às vezes é uma decisão, ela é reversível, caso necessite, toca. Então, se é uma decisão que é irreversível, que vai comprometer caixa, fluxo, peraí, traz e conversa, entende? Se é coisa pequena, do corriqueira, toca. Vamos fazer andar, vamos pra frente. Legal. Diogo, eu já participei um pouquinho lá de algumas ações principalmente, né, ainda quando você não tinha Milão ali, da madeireira, de integração com o grupo, tá? Já falando um pouquinho agora de integração com os teus colaboradores, digamos assim, né? Boa. Eu vejo que tu trabalha muito forte isso, a integração com os colaboradores. O momento que eu participei foi aquele momento de desafio lá, né? Que a gente fez aquele grupo de corrida, levou todo mundo pra correr. Pude participar lá com vocês, fazer as fotos, as filmagens e tal. Mas eu sempre acompanho no Instagram, tem muito mais que isso. Como é que tu vê esse ponto, cara? Empresa, colaborador e essa integração, qual a diferença que isso faz no teu negócio? Muito bom, Cláudio. Cara, eu vejo que as pessoas gostam de trabalhar para quem elas gostam de estar perto, Eu vejo que cabe ao empreendedor dar condições de a pessoa entregar o máximo dela. Eu vejo que o colaborador,
ele vai se entregar ao máximo se ele vê que os proprietários ou os donos também estão entregando o seu máximo. Eu vejo que essa energia dos sócios, dos donos entregarem os seus máximos e der condições para os colaboradores entregarem o seu máximo, a empresa vai para frente, todos alcançam os objetivos financeiros e a energia de crescimento, energia da vibe boa, sabe? Um ambiente bom de se trabalhar. E as ações de integração esse do esporte, o ano era 2022. Boa. A gente percebeu que ainda tinha aquele restinho de Covid, ainda a galera tava assim, tendo algumas faltas, algumas indisposições, porque eu tava percebendo assim que a saúde física e mental da galera não tava 100%, digamos assim. Cara, eu acho que cabe a gente como, não vou dizer autoridade, que é uma palavra meio gestor, forte, né? como gestor, isso, né? de promover ações com que eles tenham condições de ter o gostinho pelo esporte, pela saúde, pela alimentação balanceada, e a gente sabe dos benefícios que isso traz para a pessoa e traz rendimento, né? Não existe café grátis, então a gente sabe que a pessoa estando bem, ela vai produzir mais. Então a gente fez diversas ações, a gente fez palestra com nutricionista dentro da empresa. Gente, a gente está falando de uma pequena empresa com quase 40 funcionários. Então a gente teve palestras sobre nutrição, a gente teve palestras sobre saúde mental, a gente já teve ações de grupo de corrida. A gente teve, e isso refletiu tanto, isso foi tão benéfico que eles mesmos se organizaram e fizeram um grupo de vôlei. Então toda quarta-feira tem um grupo de vôlei do pessoal da madeireira. E acontece até hoje. Esse grupo de vôlei, no caso, a madeireira paga um horário lá numa quadra pra eles, ou eles se organizaram e eles fazem... Eles se organizaram e montaram um grupo de vôlei. Legal. Pô, muito legal, cara. Legal. Iniciativa bacana. E aí, com isso, tu transformou o ambiente. Agora falar um pouquinho de ambiente, né? A gente sabe que um ambiente poluído tende a poluir quem tá ali, né? Vai mergulhar no rio Tietê e sair de lá limpo. Vai sair de lá certamente podre. E um ambiente, então, como tu propôs aí, saudável, né? Trazendo através de conhecimento técnico, as palestras científicas ali que você comentou, seja fomentando e mostrando para eles, olha, eu faço isso. Corpo bem, minha mente está sã, eu tenho energia para estar aqui, então, pô, vamos, né? É por vocês, não é pela empresa. Consequentemente, a empresa é beneficiada. Mas, em contrapartida, vocês primeiramente são beneficiados, né? Então, eu acredito que isso aí é muito interessante. E, partindo para um outro ponto, a gente tá falando aí dos teus clientes internos, que são teus colaboradores, e a gente tá falando então de stakeholder, né? Um outro grupo de stakeholders são teus clientes. Eu sei de alguns casos, eu gostaria que tu trouxesse aqui pra gente, de experiência do cliente. O que o cliente, quando vai no Amilão, quando vai no Jade Food Park, quando vai na Madeireira União, o que ele encontra diferente daquele atendimento tradicional? Oi, tudo bem? Se eu desejo alguma coisa, acabou. Boa. Então, a gente trabalha bastante essa questão de fazer o diferente, sabe? Por mais que a gente tenha um negócio tradicional, digamos que a madeireira é um negócio tradicional, e até eu acho que por ser tradicional, fica mais fácil fazer o diferente. Evidenciar, né? Exato. Porque tá tão impregnado na cabeça do cliente de como que ele vai ser atendido, ou como ele imagina que vai ser atendido numa empresa de um segmento tão tradicional conforme é o nosso, e quando a gente faz diferente, hoje na Madeireira União, quem já teve a oportunidade de estar lá, recebe uma fruta. Ah, como assim fruta? A gente tem uma banquinha de frutas, até já foi case de palestra de vendas, que a gente ficou sabendo depois, que o cliente está naquela correria de obra do dia a dia, muitas vezes não se alimentou direito, a gente recebe ele, puxa uma cadeira. Então o nosso vendedor, a nossa cultura já é orientada para receber na porta. A gente brinca que ele tem que ser recebido antes de pegar a senha, porque sabe aquela senha de atendimento? Ela fica a alguns metros da porta. Então a nossa cultura o cliente tem que ser recebido antes de pegar a senha. A senha existe para caso
tenha um movimento superior à quantidade de vendedores, pega a senha, guarda. A moça, a pessoa que trabalha no caixa, ela é orientada também para dar o bom dia, boa tarde, fica à vontade, que você já vai ser atendido. E aí a gente trabalha para ser impregnado isso, de receber o cliente antes da senha. E ao invés de o vendedor ir para a mesa dele, ele vai para o local do cliente e puxa a cadeira. 10 centímetros, puxa a cadeira. Só que já dá uma sensação de, olha que receptividade que eu tô tendo. Entendeu? O vendedor puxa a cadeira, dá a volta no balcão e atende. Porque a gente tem atendimento sentado, né? E além do cafezinho, agora vem inverno, a gente implantou há uns 2 anos um fogão a lenha dentro da empresa. Que era uma ideia que tinha tempo, cara. Tinha tempo essa ideia do fogão a lenha. Assim, uma porque a nossa cultura já vem de origem italiana, de ter fogão a lenha em casa e tal. E assim, cara, será que eu consigo colocar um fogão a lenha aqui dentro da loja? Qual o intuito? De trazer aquela proximidade de casa mesmo, assim, de ter alguma coisa para servir. E aí o nosso fogão hoje a gente serve amendoim torrado, caldinho de feijão, pinhão, quentão sem álcool. Então é uma festa que os clientes adoram, eles acham, tipo, não imaginavam receber aquilo ali. E a gente tem lenha à vontade, né, na madeireira. E aí eu assim, cara, como que eu vou colocar um fogão a lenha aqui? Colocar um fogão, construir um fogão a lenha de tijolo, pra onde é que vai essa chaminé? E esse foi maturando e não via solução. Até que numa das viagens, Casa Valduga ainda, olha só a coincidência. Numa das viagens eu fui pagar no caixa, eu vi um fogão a lenha dentro da parte na parte de pagamento, assim, olha, eu não tô tão louco, se alguém botou é porque a gente pensa mais ou menos que funcionou aqui também. Aí implantamos um fogão a lenha dentro da Madeireira União. Então hoje a Madeireira União, além de ter pessoas maravilhosas atendendo, pessoas que recebem o cliente como se estivesse recebendo na sua casa, tem todos os mimos de puxar uma cadeira, e claro que além de toda a responsabilidade de entregar o material conforme o cliente pede, na data, na previsão de conforme foi combinado, tem esse mimo de atendimento, porque a pessoa se sentir à vontade, se sentir em casa e querer voltar e indicar para os amigos, né? Isso que a gente trabalha para isso. Isso é na madeireira, que acaba se tornando cultural e se repete nos outros negócios, na Milão Acabamentos, na Jade Imóveis, na Jade Festas e Food Park. Cara, eu não tenho. Não é uma pergunta, é só uma afirmação, né? Eu já fui na madeireira mais de uma vez. Precisei do negócio madeira. E já fui atendido quando o Diogo tava lá e quando o Diogo não tava lá. E assim, cara, tem gente lá que já me conhece, mas tem gente que não me conhece. E eu posso comprovar que o atendimento é exatamente isso. Eles só não entregam como tu quer, como muitas vezes além do que tu quer e além do que precisa. Sabe, amarrado, um papelãozinho pra colocar dentro do carro, não te deixa colocar direto dentro do carro, o cara já vai lá, busca um papelão e tal. Então assim, pra parabenizar exatamente como que é o teu atendimento lá, sabe? Como que essa cultura é impregnada dentro da tua empresa. Muito obrigado. É pra parabenizar mesmo. Aqui nos bastidores, Diogão, a gente tava conversando e eu tava esperando uma outra história também, mas agora vai vir. A gente tava conversando sobre pet, né? Então um ambiente onde não poderia ter pet, ou então agora tem muitos ambientes que proporcionam levar o teu cachorrinho lá, ou teu animalzinho lá de estimação, pra, junto contigo no passeio, aproveitar, passar, entrar numa loja, sabe? E tem lugar que não aceita, mas tem lugar que aceita. Tens alguma coisa para compartilhar com o pessoal? Claro, muito legal isso. Nós temos a loja há muito tempo. E, esporadicamente, ia alguém com pet. E tá tudo bem, a gente adora pet. E aí começou a moda do pet friendly, né? De receber animais, hoje em dia shopping recebe. A gente percebeu que, cara, nós já somos pet friendly, né? Só que a gente pode melhorar. Então, colocamos uma comunicação na porta, tipo assim, aqui seu pet é bem-vindo. E além disso, hoje, quando chega um pet na nossa loja, a equipe já é instruída para pegar um bebedouro, colocar água e servir ao pet. Então, no mesmo momento que a gente serve um café, uma água para o cliente, o pet também é recebido com um bebedouro de água, porque às vezes está calor, está suado, está cansado, porque às vezes o pet vem caminhando na caminhada e tal.
E aí o cliente fica tão feliz, cara, tão feliz com aquele movimento que a empresa se preocupou com o pet dele, e muitas vezes a gente é elogiado e é repercutido isso nas redes sociais de ter recebido aquele pet, né? Que legal, cara. E como essa ideia surgiu, Augusto, eu uma certa vez num restaurante, almoçando, eu vi um casal chegando com o pet, o casal sentou, e aí a moça do atendimento veio com o bebedouro. Então essa ideia não foi criada, ela foi copiada mesmo. Mais E uma, né? mais uma. E boas ideias são para ser replicadas, né? Claro. Replicadas. Aí assim, cara, isso também cabe lá, não custa nada. Quanto é que custa um bebedouro? Não, cara, não é nada. Então, tipo, só custa a ação, assim, de fazer, entende? E fazer acontecer. Isso, o cliente fica muito feliz que foi tão bem tratado e o seu pet também. E assim, cara, a gente falou até agora história, passado. Tens alguma perspectiva futuro? Tu já foi coordenador do núcleo jovem, hoje tu tá ali na comissão, ajuda muito, tá na comissão da Enflo e tudo mais, aí organizando festas, ajudando na comissão de diretoria e tudo mais. Pra madeireira, pro grupo da família, quais são os próximos passos? Tens alguma previsão ou tu quer compartilhar? Enfim, o que tu visualiza? E, enfim, compartilha com a gente se tu acha que já tem algum próximo passo, alguma coisa que tu quer dar um spoiler, alguma coisa assim. Claro, Augusto, o desejo em empreender, de crescer, continua. Desde a época que eu tinha os meus 13, 14 anos de estar melhor. A gente tem uma posição boa na sociedade como empresa, mas a gente pode expandir, a gente pode alcançar mais pessoas, a gente pode dar mais empregos, fomentar mais economia. A gente tem essa vontade. A Madeireira União, ela é uma empresa custosa de expandir no sentido de replicar, porque a gente é um segmento, por mais que pode ser que tenha concorrente com mais de uma loja, são poucos. A gente vê esse movimento de replicar a Madeireira União um pouco custoso pelo seu espaço físico, pelo cuidado de que para replicar a qualidade da mão de obra. Então é um pouco custoso, a gente não vê perspectiva de replicação, e sim de crescimento no local atual, digamos assim. A Milão Acabamentos a gente já vê com melhores olhos para isso. No Acabamentos é recém-nascida praticamente. É recém-nascida, ela é um fruto da Madeireira União, ela é uma empresa especializada na parte final da obra, na parte de acabamentos, que são portas, fechaduras, parte de piso, revestimentos, tecnologia, enfim, ela tem muito para crescer ainda. Legal. E aí a Milão a gente está com expectativa de crescimento e de replicação. A gente tem no nosso planejamento aí de ela sair de São José, ir para Florianópolis também, e na região de Balneário Camboriú. Esses são nos próximos 5 anos, esse aí tá mapeado. Aproveitando esse gancho, Diogo, como que foi a aceitação da Milão no mercado, hein? Eu comentar isso agora, ela foi um projeto piloto, né? É, teve um piloto dentro da madeireira. Como que foi a aceitação e como que tá esses primeiros 5 meses? 3 meses? Ela foi inaugurada dia 20 de janeiro, né? Então estamos aí há 4 meses no mercado. Cara, assim, ó. Ainda bem que a Milão tem a Madeireira União e ainda bem que a Madeireira União tem a Milão. As duas se completam, digamos assim. A Milão, ela neste momento, respondendo, ela tá super bem aceita. O pessoal tá adorando o posicionamento dela, de estar visitando. A gente ouve bastante feedback positivo, principalmente do pessoal do mercado, os representantes, tipo, faltava uma loja dessa. Confesso que talvez ela não esteja posicionada no local onde ela deveria, né? Que ela, pelo posicionamento dela, pelo produto, ela merecia um pouco mais de visibilidade, de repente numa avenida mais movimentada, mas ela está servindo de laboratório. A gente tá, hoje em dia, a Milão Acabamentos é em frente à Madeireira União, então a gente está sempre junto, a gente está implantando processos, a gente está organizando a casa, situações que a madeireira não teve. A gente não teve cuidado da madeireira com detalhes de organização, de estoque, de estar tudo redondo. A Milão a gente está caprichando para deixar tudo redondo, digamos assim, para conseguir expandir com um fundamento, com base, né? Para quando a gente conseguir expandir, ela não expandir de qualquer jeito, não expandir
enrolada. Então a gente quer expandir com histórico, com dados, do que funciona, do que não funciona, de onde está cada produto, endereçamento, com processos bem definidos, processo tecnológico, para que ela realmente seja uma empresa que ela se multiplique de forma organizada. Então a gente vê positivamente que ela está na frente da madeireira, ela está sendo realmente com uma receita de bolo. Na hora que essa receita que já está dando certo, mas na hora que ela estiver bem afinada, que o mercado estiver provando e aprovando, a gente vai replicar ela em outras cidades. Pô, só para eu voltar naquele ponto específico, Madeireira União e a Milão ficam uma na frente da outra e foi assim, vocês olharam o terreno, vamos alugar ali, vamos construir ali, e foi de uma hora para outra, ou teve uma validação da ideia Milão Acabamentos? Porque tu falou para mim em outra oportunidade que foi feito um laboratório. Boa, Augusto, muito boa. Cara, isso eu acho que serve até de exemplo, assim, para... É isso que eu quero fomentar, é o exemplo outros empreendedores, de validar sabe? O mínimo produto viável, né? Então... Isso aí, o MVP. Isso. Augusto, a gente tem a Madeireira União, como a gente já foi citado há alguns anos, há muitos anos. E aí a gente foi incrementando outros produtos dentro da Madeireira União. Alguns produtos que a madeira mesmo foi sendo substituída, e outros que o mercado foi pedindo, ou que a gente foi percebendo que o mercado estava comprando. Porém, esses produtos, eles estavam sendo um pouco dificultoso para a gente posicionar na cabeça do cliente que na madeireira vai ter esse produto. Por mais que nós ofertássemos, que a gente fizesse um PDV, um ponto de venda caprichado, digamos assim, chegava num momento da obra, o cliente não associava que na madeireira vai ter esse produto, na madeireira vai ter essa fechadura digital, na madeireira vai ter esse piso vinílico. Porque não faz sentido numa madeireira ter um piso vinílico, tipo assim, a não ser que seja investido muita grana em brand, em marketing. E talvez se nós mudássemos a característica da madeireira, nós saíssemos da prateleira madeireira. Porque imagina que na cabeça do cliente, teu produto está numa prateleira, fazendo uma analogia com o supermercado. Sim. Se tu foge muito disso, pode ser que ele não te ache, né? Pode ser que ele não associe que nem é uma madeireira, nem uma loja de acabamento, e fique no meio do caminho e perca cliente. Poderia, se tu quisesse misturar o negócio, poderia prejudicar o negócio madeireira, no caso, né? Perfeito, isso aí. Então, a gente foi percebendo esse movimento, aí a gente criou a Milão Acabamentos. A gente criou como um MVP, um mínimo produto viável. A gente pegou uma parte da espaço de venda da madeireira, a gente reformou, a gente chamou um arquiteto, a gente fez um showroom de 25 metros quadrados. Colocamos um espaço dos produtos que a gente ofertava e durante 2 anos nós validamos. O mercado foi aceitando, a gente foi vendo o que a gente foi acertando, o que a gente foi errando, os produtos foram mais bem aceitos e foi dando super certo. E aí sentiu a necessidade de expandir. E aí nós tínhamos uma propriedade na frente da madeireira e decidimos investir numa nova sede, um galpão, com mais estrutura de montagem, de organização. E hoje a Milão, ela tá bem feliz, está começando ainda, a gente ainda é um bebê, porque é uma empresa hoje de 2 anos e meio, ela ainda é nova, né? Eu acredito que ela vai estar na sua fase de voando daqui a 3, 4 anos ainda. A gente está com e-commerce, a gente está com alguns produtos no Mercado Livre. Então a Milão está dando essas novas oportunidades que na madeireira a gente não vinha praticando. Legal. Falando um pouquinho ainda da Milão, e aí de repente isso serve para algum empreendedor que esteja assistindo a gente, né, que no seu negócio tenha um mix muito variado. Eu vejo que na Milão tu tens um mix que não é muito variado, ele é nichado. Tu vê esse tipo de visão, né? Ter esse tipo de visão de não ter um mix muito grande, ser bom pro negócio, porque às vezes eu penso assim, às vezes eu entro num restaurante e não sei o que pedir, de tanta coisa que tem. Aí tem, tu vai olhando no cardápio, o que eu vou comer? Então, tu pretende continuar nessa linha, na Milão, de tipo, ter um mix? A Milão, ela tem um mix enxuto, porém, quando tem um mix enxuto, aumentam as chances de tu ser especialista naquilo, né? E ser reconhecido pela tua especialidade. Então, eu ainda acho o mix da Milão enxuto demais. Eu pretendo me expandir em uns 20% do mix, mas com produtos que
se associem com o que a gente já trabalha, que é a parte final da obra, entende? Legal. Sem descaracterizar, né? Sem descaracterizar e sem pulverizar muito, sem ter muitos produtos, entende? Porque senão tu acaba depois saindo do ar de boutique para partir para um ar de home center. É, um home center, né? É porque o que é exatamente isso que eu queria falar. Às vezes eu chego no home center e eu vejo que é muita coisa. Eu vejo que tem produto que tá ali parado há muito tempo, que não vende, né? Mas é porque o mix é muito grande. Então o cara acaba comprando, tipo, vou comprar esse copo para ser amigo desse papel, mas o papel vende e o copo fica. Ou seja, eu vejo que é por causa do mix que é muito grande. E o home center, ele tem essa proposta de tem tudo. Eu vou lá que eu lá vou achar tudo. Uhum. E a nossa proposta na Milão é tipo, eu sei que eles têm isso, mas eles são bons nisso. Boa. Entende? Acho que tá tudo bem, os dois, Ótimo. cada um tem seu caminho. Sim. E são caminhos para seguir, para se escolher, né? Legal. Perfeito. Meu amigo, olha só. Infelizmente, quando a gente entra no estúdio podcast e o horário parece que passa 10 vezes mais rápido, a gente já tá se encaminhando pro final. Eu anotei 3 pontos aqui da tua última fala, que foi quando tava falando da Milão ali. Tu falou ali 3 ou 4 anos, eu espero que ela esteja voando. Sendo que o projeto piloto começou há 2 anos, se não me engano, 2 anos e meio, pelo que eu peguei na tua fala. E a loja física em si só saiu de dentro da madeireira há 5 meses ou 4 meses, né? Então, olha o tempo de maturação, olha o quanto foi validado isso para poder sim sair com solidez, né? Então, a gente pega muitas vezes um empresário, um novo empresário, a gente tá falando dentro de uma associação empresarial, então isso a gente pega realmente muitos cases, tanto de sucesso e longevidade aí na vida empresarial com sustentabilidade, né? Mas a gente também pega muita gente que acende rápido ou que, enfim, que tenta, patina e não realmente traciona rumo ao sucesso. Então, falar um pouquinho sobre imediatismo, né? Quando tu visualiza 3, 4 anos para frente para o negócio poder estar no patamar que tu espera, me dá uma sensação de que tu tens a paciência de esperar o negócio acontecer, sabe que o trabalho precisa ser feito. Aí tu falou lá atrás do teu pai do bigodinho branco. Realmente isso, saber que levou tempo para ganhar aquele bigodinho branco e aquele bigodinho branco tem muita história por trás, né? Então tem que ser valorizado isso. Então, já encaminhando pro final, né? Eu vou te pedir para dar uma fala depois aí para alguns empresários. E tu também que citou, né? O fato de estar em multicanais, ou omnichannel, né? É aquela expressão em inglês que muita gente gosta de usar. O fato de, eu tenho alguns produtos em e-commerce, eu coloco na plataforma X, eu atendo, sei lá, telefone, site e presencial, então tu tá pulverizando teu produto em diversos canais. Então assim, cara, qual é a importância da pessoa que está começando a empreender, da pessoa que já empreende, mas está com alguma dificuldade, que não está associada ainda, ou que não está num núcleo como o núcleo jovem, de conhecer esses termos e perceber na tua fala, com essa leveza que tu falou aí, essas coisas que são tão importantes, né? Não ter esse imediatismo, saber que tua empresa tem que estar em vários canais, saber o tempo que leva para maturar alguma coisa, dentre outras boas práticas empresariais, né? O que pode deixar de uma frase que impacte essas pessoas que procurem talvez um grupo de empresas associadas ou, enfim, uma associação de bairro ou numa faculdade, como foi teu caso também. O que tu pode falar para esse empresário? Motive ele a sair daquela caixinha, daquela cultura que ele tem, ampliar um pouquinho os horizontes, conhecer uma coisa diferente, talvez pensar numa ideia de, por que uma madeireira serve água pro cachorro? Isso faz total diferença, né? Então, para ele entender essas nuances aí que fazem a empresa ser o que é. Não é à toa, não é só porque tem 40 anos. Para chegar a 40 anos depende de muito esforço, né? E o esforço está nesses pequenos detalhes, né? Então, se puder deixar um recado pro pessoal. Perfeito, Augusto. Na minha visão, eu gostaria de compartilhar. O empreendedor, quando ele começa pequeno, e eu acho que é o melhor jeito de começar realmente é pequeno, é manter o baixo custo de operação. A gente está, de repente, chegando a um empreendedor que ele tem, a ele a esposa começando, ele a esposa, o filho, enfim, que ele tenha baixo custo. Se ele começar a contratar, assim, falando bom português mesmo, eu vejo o caminho mais de ele aprender a fazer, e a gente está falando aqui de alguns processos, de marketing, de limpeza. E assim, se você imaginar, começar uma empresa, com aquele sonho de empresário que eu vou ter. Porque a gente vê as empresas grandes aí com
limpeza, manutenção, pessoal do marketing, pessoal... Férias quando quiser. Então, eu acho que isso vai sobrecarregando Começa a inchar, né? inchar a Começa a parte inchar de o custo da empresa, ela não se sustenta. Então, a minha dica é, para quem está começando, baixa o custo. Baixa o custo e paciência. Aprenda a você mesmo fazer algumas situações que para você não ter que contratar e o seu dinheiro não sair do caixa. Para você ter fluxo de caixa, que é muito importante, porque dá uma baixa, você consiga honrar seus compromissos. E paciência. Paciência e dar o seu melhor todos os dias. Você está focado na sua empresa. Sai de casa para dar o seu melhor. Quando você está fora da empresa, você fica pensando nela e no que eu posso melhorar. E dá o seu melhor todos os dias, o sucesso vai chegar. Tenha paciência, perseverança, baixe o custo, olhe ao seu redor, observe o que está acontecendo no mercado, como que as grandes empresas estão trabalhando, traga para a sua realidade com baixo custo. É legal você ver uma empresa igual... A gente tem alguns cases que a empresa conseguiu proporcionar isso ao funcionário, levou a galera para Disney, como a gente viu uns cases algumas semanas atrás. Eu não consigo levar meus funcionários na Disney, não consigo hoje ainda, mas foi um exemplo legal. Mas leva no Beto Carreiro, pô. O que eu consigo trazer para minha realidade? Então, quais são as melhores práticas que estão acontecendo hoje, tanto de gestão de pessoas quanto de marketing? O que eu consigo trazer para minha realidade? Então, o importante é, eu trago para minha realidade e faço. Eu coloco, testo, deu certo, não deu certo, pelo menos eu faço. Não pode ficar... O comerciante ele não pode chegar, abrir uma porta, esperar o cliente chegar. Ele não sabe se vem ou não vem. Então, ele tem que fazer ações. Hoje em dia, a gente tem diversos recursos, diversos canais para conversar com o cliente. Do mesmo modo que hoje o empresário ele tem que cuidar do fluxo de caixa, da gestão de pessoas, o pequeno empresário ele tem que cuidar disso tudo. Ele também tem que postar no Google Meu Negócio, ver como é que tá o perfil, responder avaliações, movimentar redes sociais, ver se talvez conseguir encaminhar e-mail marketing. Enfim, ele tem diversos canais para conversar com o seu cliente. E aí ele tem que se perguntar onde é que estão o meu cliente ideal, né? Onde é que estão a maioria dos meus clientes? E aí dá um foco onde estão os clientes, mas não esquecer dos outros. Tipo, fazer algumas ações para sempre estar sendo visto, sempre estar sendo lembrado. E sobre os canais ainda, Augusto, a gente tem que estar onde o cliente está, né? Tipo, o modelo, o perfil o comportamento do consumidor, ele está mudando. Antigamente, o consumidor ele consumia de segunda a sexta no horário comercial. Hoje o comportamento pode ser que ele esteja consumindo no sábado, 3 horas da manhã. Não, e só um adendo. O antigamente, quando a gente falava antigamente, era 15, 20 anos. O antigamente hoje é 5 anos, 4 anos, né? Tá muito rápido. Tá muito rápido, Tá né? muito rápido. E aí o teu cliente ele pode estar disposto a comprar contigo domingo à noite, olhando na internet, tipo, no nosso caso, eu vou reformar minha casa. Domingo à noite que eu vou visitar o Pinterest, ter umas referências. É agora que eu quero comprar. Aí tem que ver se a loja tá aberta ou tá fechada. Boa. Porque segunda-feira ele vai tocar o negócio dele e não vai lembrar de comprar. Então, tem que ver onde o cliente está, qual o canal que ele está disposto. E, para finalizar, as nossas empresas, por mais que seja pequena ou grande, elas estão sendo comparadas. Quando o cliente compra conosco, ele está comparando ao comportamento das outras empresas que ele já está acostumado. Hoje não dá mais para eu vender e não agendar uma entrega, não comunicar meu cliente que meu produto está indo para entrega. Então, hoje, queira ou não, ele compara a nossa empresa com um aplicativo de comida que ele compra e ele está recebendo a mensagem que está a caminho. Nada a ver uma atividade com a outra. Nada a ver. Mas a referência serve para as duas. Porque na mente dele, empresas modernas, empresas que valorizam o consumidor, estão agindo desse jeito. Então, cabe a gente observar e agir para estar cada vez mais moderno também. E olha como isso é muito louco.
Eu comprei um tênis agora, faz 2 semanas, e eu não acreditei. Por mais que eu comprei tudo online, não conversei com ninguém, mas desde a sua compra foi aprovada, mensagem, sua compra foi aprovada, o cartão deu certo, tudo ok. Depois no outro dia, estamos colocando no correio, depois no outro dia, o entregador saiu para entregar o seu produto. Porra, eu fiquei muito de cara, eu falei, caraca, velho, olha só. Mesmo sendo só mensagem, só uma máquina falando comigo, eu tava muito satisfeito, porque, cara, conseguia acompanhar desde a compra, que foi num domingo, à noite, até a chegada do produto na minha casa. Então, pô, é isso que tu tá falando, é muito legal. Ou seja, não é uma empresa de comida, mas o cara fez com o tênis a mesma coisa que um iFood fala, né? Ah, o motoqueiro acabou de sair. Isso aí. E aí, nossas empresas estão sendo comparadas pelo novo comportamento do consumidor. Show de bola. Diogão, vou te agradecer pela presença, meu amigo. Sempre muito bem-vindo aqui, né? Sempre vai ter estar com as portas abertas, fazer a segunda, terceira edição, vai ser sempre bem-vindo. Cláudio Omar, muito obrigado por me acompanhar nesse episódio. Pô, eu que agradeço, cara. Pra mim é sempre um prazer. Eu queria só que o Diogo encerrasse passando as redes sociais, né? Da Madeireira. Onde é que acha o Diogão nas redes sociais? Diogo, onde é que acha a Milão? Primeiramente, obrigado o convite, a oportunidade, né? E parabenizar o projeto, parabenizar a Enfro CDL Jovem, que está promovendo esse bate-papo, esse podcast aqui com os empreendedores. Vocês me acham no Instagram, @DiogoBesFontana. E também a Madeireira União SC. Enfim, vai no meu Instagram que lá tem o Linktree. Tem o Linktree lá que vocês conseguem achar os outros negócios da família. E quem tiver oportunidade, quiser trocar um pouco de experiência lá, me manda um direct que a gente tá aí para ajudar quem puder. Pessoal, esse foi mais um episódio do Além do Cartão. Para vocês sigam também nas redes sociais, né? A gente vai estar no YouTube, a gente vai estar no Instagram, @Além do Cartão. Então, fica aí a dica. Sigam para mais episódios, tem muito assunto interessante, muito empresário de qualidade vindo aqui, dar o seu depoimento, contribuir com as suas histórias. E esse é só o começo de um belo projeto da primeira temporada, que a gente vai seguir por muito tempo aí, e com bastante novidade para vocês, sempre com uma coisa excelente para contribuir com vocês aí, tá bom? Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.